Exercício número 3. Qual o valor da resistência R que deve ser associada em série a uma lâmpada de 60 watts, traço 120 volts, para que ela trabalhe dentro da sua tensão especificada, num local onde a tensão da rede é de 220 volts. Bom, pessoal, então o esquema, o circuito é esse aqui. Então a gente tem aqui uma lâmpada, né, que tem esses dados aqui, 60 watts de potência, traço 120 volts. Ou seja, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, essa lâmpada, para funcionar adequadamente, né, ou seja, essa lâmpada de 60 watts, para operar nesta potência de 60 watts, ela precisa ser ligada em uma DDP de 120 volts. Tá? Só que a DDP total aqui do circuito é muito maior, ou seja, 220. Se você pegasse essa lâmpada e ligasse diretamente nessa voltagem, ela iria queimar, porque ela ia ultrapassar o valor especificado dela, de 120. Tá? Então a gente já começa a ter o seguinte raciocínio aqui. Ó. Então, para a lâmpada, ela tem que ter 120 volts, ó, até aqui. Ou seja, nesses terminais dela. E aí você tem que bolar alguma coisa, algum resistor, enfim, que tem uma resistência, de modo que a voltagem restante fique com ele, que nesse caso, ó, 100 volts. Então a gente já pode começar a pensar no problema assim, né? Lembrando, essa lâmpada não poderia ser ligada diretamente em 220, por quê? Ela ia ser danificada porque a voltagem total é superior à voltagem de fabricação dela, então ela iria queimar. Então, para isso, para você garantir que ela funcione dentro dessa voltagem, você precisa ligar alguma coisa em conjunto com ela. Nesse caso, algo em série. Por quê? Porque na associação em série, lembre-se, a voltagem é o quê? Distribuída, ela é quebrada. Então você precisa garantir 120 para ela e deixar 100 para alguém. Nesse caso, é para esse resistor. Tá? Bom, então no caso, qual é o X da questão aqui? O que a gente tem que calcular? De fato, este valor de R. Tá? Bom, se a gente soubesse a corrente, por exemplo, que circulasse por este circuito, que passasse por esse circuito, seria tranquilo, porque a corrente que vale aqui, vale também lá. Tá? Só que no texto, se você der uma olhada rápida, não tem nada medido em ampere, que é o valor da intensidade de corrente. Não tem. Então a gente precisa buscar a corrente. Bom, dá para fazer isso? Dá. Olha para a lâmpada. Com os dados da lâmpada, nós conseguimos achar esse valor de corrente, que vale para a lâmpada, que vale para a resistência desconhecida. Então vamos lá. Por isso que eu botei aqui na parte esquerda, né? Aqui na parte esquerda, achar a corrente na associação. Então qual é o passo, qual é o procedimento para isso? O procedimento, né, é utilizar essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a DDP vezes a corrente, né? Ou corrente vezes DDP. Tá? Então esse é o passo. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a corrente que nós não sabemos, a potência de 60 watts é a potência da lâmpada, a voltagem de 120 volts é a voltagem que fica com a lâmpada, que tem que ficar na lâmpada, tá? Então aqui a gente joga a fórmula e substitui. Potência da lâmpada 60 watts, né? A voltagem da lâmpada 120, né? Como nós queremos o valor de I, isola o I. Jogo 120 para dividir o 160. Tá? 160. E aí nós temos 60 dividido por 120, 0,5. Então a corrente que circula na lâmpada, né, para que ela funcione adequadamente, é de 0,5 ampere. Então, galera, 0,5 ampere é o valor de corrente que vai entrar na lâmpada, chegar nela para ela funcionar. Mas esse 0,5 ampere passou anteriormente pela resistência desconhecida. Tá? Agora, conhecendo aqui a intensidade de corrente e também a voltagem, através da primeira lei de Ohm, é fácil calcular
né, o valor da resistência aqui. Né? Então, coloquei aqui, ó, segundo passo agora, achar a resistência do resistor em série com a lâmpada. Então, aqui, ó, a corrente que passa pelo resistor, 0,5 ampere. A voltagem que esse resistor desconhecido que pega do circuito total, 100 volts. Tá? E a resistência, a gente vai calcular agora. Então, a gente aplica a primeira lei de Ohm. Então, o que diz a primeira lei de Ohm? DDP é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Então, a DDP na resistência é de 100 volts, né? Isso é igual à resistência que a gente quer saber, vezes a intensidade de corrente que passou pela resistência desconhecida, 0,5. Tá? Então, a gente joga aqui 100 sobre 0,5, tá? Ou seja, a gente quer calcular o R, então isola, tira o 0,5 e joga para dividir o 100. Tá? Então, 100 divididos por 0,5 dá 200. Então, a resistência que a gente quer saber vale 200 ohm. Beleza?